De acordo com a pirâmide alimentar adaptada à população brasileira, para indivíduos saudáveis e que necessitam de 2.000 quilocalorias por dia, recomenda-se o consumo diário de 3 porções de lácteos, como forma de contribuir para que sejam atingidas as recomendações diárias de cálcio, proteína e para a manutenção da saúde. Para a Organização de Comida e Agricultura dos Estados Unidos, o leite é considerado o principal alimento, fonte de cálcio para a nutrição humana. Ele está presente em boa parte das casas brasileiras, e o leite é um dos produtos mais versáteis da indústria de alimentos. Pode ser consumido tanto na sua forma original, como também pode ser transformado em diversos outros tipos de produtos, que varia desde alimentos salgados, como os diferentes tipos de queijos e manteigas, ou as sobremesas, como leite condensado e creme de leite. Hoje, vamos conversar um pouco mais sobre essa matéria-prima em um bate-papo comigo, Ingrid Lima, e comigo, Lucas de Souza, estudantes da disciplina de Matérias-Primas de Origem Animal. Sejam bem-vindos à Trilha do Leite. Bem, Ingrid, para dar início ao nosso bate-papo, o que o leite ele representa na alimentação humana? Então, Lucas, o leite é o primeiro alimento que consumimos, né? E mesmo que a composição do leite materno não seja igual à do bovino, é o alimento que mais consumimos nos primeiros anos de vida. E é ele também que auxilia no nosso crescimento e desenvolvimento. E além disso, a gente cresce com leite ao redor. Independente do animal de origem, a gente cresce com ele ao nosso redor, já que ele vai na produção de diversos outros alimentos, como você mesmo falou. E o leite na alimentação humana, ele traz muitos benefícios para a gente. Ele é composto por carboidrato, tem como principal deles a lactose, que ajuda no aumento da absorção intestinal de cálcio, magnésio e fósforo. E também ele é uma fonte de lipídios, que além de ser fonte energética, funciona como transporte para as vitaminas lipossolúveis. Também temos proteínas, como a caseína, que auxilia na formação do muscular dos seres humanos e auxilia no transporte de minerais do sangue. Então, o leite ele é fundamental na alimentação e, como você mesmo falou, ele é indicado a gente consumir 3 doses diárias de produtos lácteos. Então, daí a gente já tira a importância dele. Então, Lucas, a gente sabe que existem vários fatores que influenciam na conservação do leite. E eu queria saber como é que a obtenção e o transporte podem influenciar nessa conservação. Bem, Ingrid, dentro dessa visão, no ponto da obtenção, um dos fatores muito importantes que vai desde o animal até o mecanismo de armazenamento, que pode e vai influenciar na conservação final, é a figura do profissional ordenador, pois devido a várias formações educacionais que esses profissionais podem ter, é necessário adotar os treinamentos e cuidados, pois é eles que irão manipular desde o animal até o destino do armazenamento. Como eu posso dizer, um treinamento que aborde pontos como higienização pessoal, higienização do maquinário e até mesmo do próprio animal, pois é tudo isso que vai influenciar na contaminação microbiana no início da produção e vai influenciar até a conservação final, pois uma carga microbiana alta, mesmo com o leite processado, pode correr um risco na saúde humana. Além da higienização pessoal, deve ser falado sobre a calma do animal, porque um animal agitado ele vai produzir menos leite, pois um animal agitado ele produz adrenalina, que inibe a oxitocina, que influencia na liberação do leite por esse animal, assim diminuindo totalmente a nossa produção. Acho que além desses pontos, outros fatores que influenciam na conservação estão ligados ao ambiente que esse animal está inserido, já que nele vive a maioria dos patógenos que influenciam na conservação. Por isso que é notório que a gente precisa fornecer para o animal água potável, uma sala de ordenha limpa, um local de descanso, tanto antes da ordenha como depois da ordenha. Deve ser respeitado também o tempo que esse animal vai ser ordenhado, o horário do dia, para que se torne uma coisa natural para esse animal. Já no transporte, é extremamente importante a manutenção da temperatura, porque uma temperatura baixa, desde a ordenha até em todos em todos os pontos da cadeia produtiva, são importantes. Isso, ainda mais porque o Brasil é um país de clima quente. E não só porque as normativas indicam, mas também porque essa temperatura baixa ela vai aumentar o tempo de conservação e garantir segurança para o nosso produto. O ideal é que atinja a temperatura de 4 graus Celsius. Isso no tempo máximo de 3 horas após o término da ordenha, porque essa temperatura
influencia diretamente na qualidade do produto. Favorece o controle dos micro-organismos mesófilos, o que já é uma grande ajuda na não degradação do leite. Muito interessante, Lucas. A gente pode perceber que é importante a gente ter o conhecimento de todas as etapas no processo de produção e também entender a importância desses para a gente ter um leite de qualidade sendo distribuído, né, para a população. Então, eu queria saber outra coisa. Quais as características devem ser observadas para garantir essa qualidade do leite? Bem, é uma bela pergunta. Um leite de qualidade, não só porque eu estou falando, mas porque diz na legislação, ele precisa possuir algumas características. Ele deve ser agradável, ele deve conter a presença de propriedades como sabor, cor, odor e viscosidade inerentes ao leite. Deve ser limpo. Quando eu digo limpo, eu quero dizer que ele deve ser livre de sujidades, micro-organismos, ou até mesmo de resíduos de substâncias químicas utilizadas. Ele deve ser fresco, tem uma composição correta e conservado de maneira adequada, seguindo tudo os pontos indicados nas normativas e de acordo com a variação de cada animal, cada raça de animal. Ele deve ser seguro, como seguro a gente vê que ele não cause problemas à saúde do consumidor. E eu coloco como exemplo ter reduzida a contagem de células formativas, reduzida a contagem total bacteriana, ser livre de resíduos químicos, principalmente de antimicrobianos, possuir composição adequada, ter o teor de proteína, gordura, lactose, seguindo a raça do animal, e ser livre principalmente das fraudes. É muito importante, né, Lucas, esse leite ser livre de fraudes, porque além de trazer riscos para a nossa saúde, é um desrespeito e uma falta de ética dos produtores para com o consumidor. Então, esse é um ponto muito importante na sua colocação. Isso mesmo. Já que você já tocou nesse ponto, que é um ponto bastante importante, eu queria saber como a gente pode identificar as adulterações no leite. Então, né, por meio de testes, eles são obrigatórios em cada etapa para verificar a qualidade e se o leite está ou não pronto para ser processado. E existem várias análises. Eu vou citar aqui algumas, né, que existe análise de temperatura, porque a gente precisa constatar a temperatura do leite, porque quanto maior essa temperatura, é mais fácil de se encontrar a contaminação. Então, com essa contaminação, é menor o tempo de conservação, né? Como você mesmo falou, os micro-organismos o leite fica mais suscetível à ação de micro-organismos. A gente tem um teste do alizarol, que é um teste com álcool, que é uma determinação rápida e aproximada da acidez do leite, usando como método da colorimetria. Aí a gente tem a análise de índice crioscópico para a medida do ponto de congelamento do leite. Ele é um teste muito utilizado para identificar a adulteração do leite por adição de água. Porque quando a gente adiciona água, consequentemente, o ponto de congelamento do leite ele vai ser alterado devido a essa diferença. Na densidade, o leite ele é mais denso que a água. E no caso, o teste também pode indicar a adição de água, justamente pelo mesmo motivo dessa diferença que existe entre as densidades. E ao adicionarmos água, a densidade do leite vai ficar diferente, sendo que a legislação nos impõe um padrão de qualidade, que fica em torno de 1,028 a 1,034 kg por metro cúbico a 15 graus Celsius. A gente também tem uma análise de teor de gordura, que para o leite integral fica em torno de 3 gramas em 3%, em 6 gramas, entendeu? A gente tem o teste de fosfofotase e peroxidase, que são importantes para controlar o grau de aquecimento do leite e indicam também se o processo de pasteurização foi realizado corretamente. A gente tem 2 testes importantes que são de EST, que é o extrato seco total, e ESD, que é o extrato seco desengordurado. No extrato seco total, a gente vai analisar os compostos do leite, exceto a água. Já no extrato seco desengordurado, a gente estuda os compostos do leite, analisa, no caso, os compostos do leite, com exceção da água e gordura. A gente também tem os neutralizantes de acidez, que eles são muito usados para mascarar a acidez por micro-organismos no leite. Então,
o produtor vai lá, deixou o leite numa temperatura inadequada, cresceu micro-organismos, usa um neutralizante para disfarçar essa acidez. Também podemos analisar o reconstituinte da densidade, que são substâncias que são utilizadas para mascarar a adição de água ou do soro de leite. E entre exemplos temos o cloreto de sódio, o açúcar e o amido. Inclusive, essas são um dos métodos de fraude mais conhecidos, fora a adição de água, né? Também temos a pesquisa de agentes inibidores do crescimento microbiano, que são produtos químicos adicionados para retardar o crescimento do micro-organismo, ou a ação das enzimas com o intuito de aumentar a conservação do leite, sendo que isso na legislação é proibido. Entende? Então, são vários testes feitos em diversos pontos do processamento do leite, desde a ordenha até chegar na mesa do consumidor. Então, é necessário a gente fazer esse teste porque, infelizmente, fraudes ocorrem e a gente está cansado de ver isso na indústria de alimentos, né? Bem, Ingrid, isso aí é um ponto bastante importante, né? Já que existe alguns órgãos que foram feitos apenas para fazer esse tipo de fiscalização. E também a gente pode ver que existem alguns produtores, principalmente os pequenos produtores, que fazem esse tipo de prática sem o conhecimento, que isso é ilegal. Verdade, Lucas, com certeza. Algumas pessoas são só na falta de ética e no mau caratismo mesmo, mas a gente sabe que isso é uma realidade, que às vezes as pessoas fazem as coisas sem entender muito bem o que estão fazendo, principalmente elas que não têm um conhecimento muito abrangente, né? Isso. Chegamos ao fim da nossa trilha. Esperamos que essa conversa tenha sido tão proveitosa para você quanto foi para a gente. Obrigada a todos e até a próxima.